Meu muito boa tarde, gente. E é nesse, ao som do Lago dos Cisnes, que eu começo o meu bate-papo hoje com um bailarino incrível do Ceará, que se chama Alan Nascimento. Hoje ele vai contar rapidinho um pouquinho da história dele, que como ele está vivendo agora em outro país. Eu vou convidar ele daqui a pouquinho para ele falar, para ele contar como é que está a vida dele depois de um longo tempo sem voltar ao Brasil, né? Vamos ver se ele já se encontra aqui para a gente chamar ele rapidinho. Aí, vamos ver se ele vai aparecer aqui para gente. Muito boa tarde, Alan. Olá, Como está você, querido? Nossa, você está incrível. Eu ando vendo tuas fotos, teus vídeos, tuas histórias. Eu vejo que você já amadureceu bastante pela postura, pela figura, né? E hoje eu precisava bater o papo de novo com você depois de um longo, bom tempo, sem saber o que muito. você anda fazendo, por onde anda, né? Porque você já trocou de país, eu acho que uma, duas vezes, ou uma vez, não sei. Gostaria que você desse boa tarde aí para todo mundo. Boa noite, né? Na verdade, porque aqui é tarde, aí já é a noite. Boa noite para quem está entrando aí. Hoje estou conversando com um bailarino incrível do Ceará, Alan Nascimento, no qual eu conheci, trabalhei. É uma pessoa assim que merecia estar fora do Brasil e hoje ele honra esse fato, né? Como agora que ele vai contar um pouquinho da história dele. Vai lá, Alan. Boa noite. Então, primeiramente, boa tarde, né, para você e boa Sim. noite para os meus amigos de Portugal. Como a última vez que a gente fez a live, eu ainda estava em Portugal, eu ainda estava estudando no palco, no conservatório, faz bastante tempo. Mas voltando novamente, a minha trajetória da dança, né, começou já na infância, muito cedinho, muito pequenininho. Eu brincava muito de dançar Eu na lembro. vila, escola. Eu queria estar toda hora chamando a atenção da minha mãe, da minha família, dançando. E assim, brincadeira. Brincava, imitava um bailarino, né? Naquela época não era nada muito sério. E a gente era muito carente, assim. Eu vim de uma periferia, eu comecei o balé num projeto social, uma coisinha muito pequenininha, tudo muito humilde. A minha primeira apresentação foi assim, num tatame, foi exposto ao sol, né? Depois de muitos anos é que chegou a ser em um teatro, em uma coisa assim mesmo artística, podemos dizer. Também escondi da minha família que fazia balé. Eu dizia para Ah, todo mundo que queria dançar, mas não dizia para ninguém que era bailarino, né? Até assim que chegou o dia da primeira apresentação, eu convidei a minha mãe, ela ficou assim cantadíssima, né? E quando chegou e viu as condições, que assim era tudo muito humilde, ela disse: "Olha, filho, acho que alguma hora a gente vai ter que começar a investir bem nisso, porque até o projeto acabou o curso de balé, aham. mas a minha professora disse: olha, o Alan, eu acho que ele não vai ficar por aqui, ele vai querer ir para outro lugar, ele vai mais longe." Foi aí que eu conheci a mestre Gorete Quintela, que nesse Nossa, momento já eterna. assim, não está mais presente com a gente, mas eu às vezes sinto ela, sinto assim as boas palavras que ela já deu para mim. E fiz uma audição na Gorete Quintela, consegui uma bolsa de 100%. Depois daí, foi um mundo muito grande, muito grande. Eu com 13 aninhos já comecei a viajar pelo Brasil todo, para ir em competições e sempre conseguia muitas medalhas de primeiro lugar, já estava levando assim um balé muito a sério, já era assim, já não era assim mais tão brincadeira, já era uma coisa assim, vai acontecer, era mais do gênero, eu queria mesmo me profissionalizar naquilo, era mesmo aquilo que eu queria, e já deixava de sair com os amigos, já tirava a mão de boa parte da minha adolescência, tudo aquilo em prol do balé.
Até que aos 15 anos, eu lembro que foi numa competição em Indaiatuba, eu recebi uma bolsa para estudar em Portugal. Foi no palco. Portanto, até aquela vez que a gente fez a live, eu ainda estava estudando lá. Sim. E então, eu fui para Portugal, foi muito difícil o começo, principalmente eu era muito novo, 15 anos, adaptar uma nova cultura, um novo estilo de vida, tudo muito diferente. Mas foi possível, foi algo que foi me rendendo muitos frutos. Me formei no palco e depois conheci a escola Domus Dança, que foi lá onde eu também consegui outra formação clássica. Lá eles conseguiram me dar a oportunidade do meu primeiro emprego, foi uma companhia júnior. Ai, que E eu máximo. tinha... Inclusive, aproveitando aí o legado da Gorete Quintela, ela deixou o legado que foi o Everardo Freitas, que está com agora o Conservatório Cearense de Dança, que inclusive tem gente já aqui assistindo. Mandar um beijão aí pro Vevé, que é uma das pessoas que pegou o legado da Gorete, mantém continuidade a todos eles. Eu acho que tua mãe também entrou aqui agora. Dá uma boa tarde para ela, maravilhosa. Foi linda a nossa live no ano retrasado, né? Acho que foi em 2020, eu não lembro bem agora, que ela chorou. E foi uma surpresa assim incrível. Olha, você não queira saber como eu me desdobrei para conseguir encontrar tua mãe. E consegui realizar esse sonho. E para a gente é maravilhoso, para mim é maravilhoso ter brasileiros fora do Brasil representando o Brasil, né? De uma forma tão grandiosa como você faz. Mas continua aí o teu bate-papo. Maquila, beijo. Olha, depois que eu ingressei nessa companhia júnior, foi onde eu consegui abrir as portas para o internacional de forma muito abrangente. Eu comecei a ter amigos japoneses, amigos italianos, franceses, ingleses. Foi assim, aprimorando as minhas outras linguagens, tive que começar a trabalhar com isso, e aí comecei a ter mais espetáculos, comecei a ter mais experiência de palco, também comecei a ensinar. Meu último ano em Portugal, eu também tive uma pequena carreira como professor. Ótimo. Então, assim, esse ano foi o ano que me deu abertura para a Europa toda, basicamente. Que foi também um ano que eu comecei a fazer audições para tentar ingressar em outros países, porque eu sentia que em Portugal a minha carreira já tinha ido, eu já tinha feito tudo, basicamente. Fui a Lisboa, participei de programas em Lisboa, dancei por outras escolas, assim, consegui 2 formações, consegui conquistar o carinho português, assim como eu consegui no Brasil. Então eu já me sentia muito realizado. E aí chegou um momento que eu comecei a ficar um pouquinho confortável. E aí esse momento é que eu achava que não, tá na hora de dar o próximo passo. Foi aí que eu vim fazer uma audição na Polônia, na Ópera Poznan. E de primeira audição, eu consegui contrato direto para a companhia. Então, eu cheguei aqui só faz um mês. Estou agora tendo assim, contato com um teatro maior, com mais condições, são muitos bailarinos, somos mais de, acho que 50 bailarinos, assim, outra cultura completamente diferente, que assim é um choque. Eu posso dizer que em Portugal as pessoas já são um pouco mais frias, mas aqui na Polônia a gente sente mesmo essa frieza europeia, como as pessoas abordam. Pra gente que é latino, brasileiro, que somos mais chegados, mais comunicativos, é até assim um pouquinho estranho, mas com um pouquinho de paciência e muito trabalho, muito esforço, eu sinto que tudo vai chegar lá. Principalmente sabendo que é um bailarino assim incrível, né? Tecnicamente talentoso, de grandes portes, e aí isso incomoda um pouco. Eu não sei como é que você se defende disso, né? Porque a gente aqui tem as nossas fé, as nossas tradições, que a gente consegue se livrar de inveja, de olho gordo, de coisa que tenta nos atingir. Eu não sei como é que você está fazendo aí, né? Porque você está sozinho, não tem... Não sei se você encontrou brasileiro aí agora onde você está, ou se ainda não apareceu ninguém.
Assim, eu além de mim, só temos um brasileiro, nós somos os únicos dois brasileiros de todo o teatro. E assim, o outro brasileiro é solista. Então, o Brasil, somos poucos, mas somos muito bem representados. E assim, o meu maior objetivo esse ano é conseguir chegar em uma posição maior de ter esse reconhecimento, porque foi mesmo para isso que eu vim. E assim, a gente tem que se defender muito, cuidar bastante do nosso emocional. São muitos olhares, são muitas pessoas que você acha que é o seu amigo, muita Sim. gente que dá, talvez até elogia, mas aquele elogio assim mais puxa Venenoso, saco, não é? né? Aquele Mais uma. e o venenoso que a gente precisa estar sempre defendido, protegido, né, na verdade, porque a gente sabe que a inveja, ela tem Facebook, ela tem tudo, né? Então ela consegue derrubar qualquer ser humano. Mas acho que assim, sua mãe é uma pessoa muito religiosa que protege em orações. Minha mãe também é uma que está lá no Ceará, mas ela está sempre olhando por mim, rezando por mim, que é a coisa que a nossa fé vai além de toda essa inveja, né? Minha mãe é. Ai, minha mãe. Ela é incrível, incrível, incrível. Adoro a minha mãe, eu amo a minha mãe. Ai, Todos ela, a nós gente conversa, amamos, a todos gente nós fala. amamos. Eu chego em casa, assim, às vezes decepcionado, chateado, porque, assim, eu tenho uma postura muito forte. Eu, dentro do trabalho, na dança, eu tenho uma postura muito forte. Às vezes, assim, as pessoas até acham que eu sou, assim, até talvez um pouco arrogante, porque eu sou focado no meu trabalho. Assim, no trabalho eu sou foco 100%. Não gosto muito de conversar, não gosto muito de estar desfocado. Eu gosto de saber o que é que eu fui ali fazer. Mas para minha família, eu sou um bebê completamente. A minha mãe sabe. Eu chego em casa e digo: ai, mãe, o professor gritou comigo, me corrigiu nisso, foi uma forma que eu não gostei. Assim, outra pessoa, completamente assim. Então, eu deixo entregar essa imagem da minha fraqueza, do meu humano, para minha mãe, principalmente, que a gente conversa sobre tudo, ela me dá conselhos de vida até hoje, assim. Já tô Saí de casa quando eu tinha 15 anos, já estou 4 anos fora de casa e assim, eu tô muito longe, mas é como se minha família estivesse aqui toda do meu lado, assim. Eles me dão um apoio muito grande. Eu posso dizer que nenhum artista consegue ir muito longe sozinho. Eu acho que o que cria tudo é a sinergia, assim. Eu sozinho também não ia muito longe. A minha família, os meus professores, Tia Gorete, professor Everardo, Tony Lima, Douglas Motas, assim, tem vários nomes também, o grande mestre Cícero Gomes, que teve uma participação muito grande na minha vida, também sou muito grato a ele. E também, e só pelo Brasil, se eu for também começar a citar aqui Portugal, também teve muita coisa. Eu posso dizer que eu sou muito grato à minha carreira e tudo aquilo que eu consegui. Tenho, assim, momentos incríveis para descrever. Eu lembro que uma vez em Portugal, na companhia, me deram uma proposta única, né? Assim, nós éramos 12 bailarinos e eu fui convidado para dançar com uma cantora. Não sabia que cantora era, não sabia como é que ia ser, eu só quero dançar, eu só queria dançar. Aham. Depois eu cheguei para conhecer esta cantora, era Lisa Gerrard. Era uma cantora inglesa do Reino Unido. Olhei para ela e fiquei encantado. Ela tinha uma voz assim, parecia milagrosa, assim, uma voz calma e me acolheu muito bem. Eu tive no backstage, nas kulisses com ela a todo momento, assim, acompanhar um artista na sua preparação foi muito lindo e assim. Nessa apresentação, eu não queria olhar para a plateia, porque eu sabia que tinha muita gente. Foi a primeira vez que eu me apresentei por muita gente. E aí eu me apresentei, fui agradecer que abriu a luz. Tinham mais de 1.600 pessoas na minha frente. Assim, Nossa, incrível, eu incrível. senti, era como se as palmas
entrassem dentro de mim, eu sentia as pessoas vibrando. Foi a primeira oportunidade que eu tive de dançar no palco com uma cantora muito renomada, de muitos anos. Então, assim, eu tenho boas histórias para contar, mesmo com pouca idade. Eu sou muito grato por isso. E aqui, me diz uma coisa, por que que você não se inscreveu ainda no Got Talent? Porque eu vejo tantos bailarinos bons participando agora e você tá pertinho, né? É um pulo de um lugar para o outro aí. Acho que você merece aparecer lá também, porque eu tenho amigos que dançam com aquela cantora Ariana Grande, eu tenho amigos de Petrópolis que moram aí, fora do Brasil, e estão dançando, são bailarinos, até assistente de coreografias. Isso para mim é incrível. Eu acho que é isso. Agora, uma coisa que teve um bate-papo da Carolina Bastos, que você deve conhecer também, que está morando em Munique. Ela Uhum. falou uma coisa que isso ficou gravado na minha mente e eu faço questão de dizer sempre. Eu digo para os meus alunos agora, que eu estou como diretor-geral da companhia do Balé Municipal de São Pedro da Aldeia, eu digo para eles que o bailarino, o melhor bailarino é aquele inteligente. O inteligente pode não ter pernas altas, pode não girar muito, pode não equilibrar muito, mas ele é inteligente. E a Carol veio para o podcast, né, e falou uma coisa que eu juntei com isso que eu digo. Eu gosto dos bailarinos inteligentes e gosto dos bailarinos que ele faz a sua oportunidade. Então, eu acho que você está fazendo todas as oportunidades que você vê e pega, é um lance que você vai ser visto por alguém. Uma hora alguém vai dizer, eu quero aquele bailarino como primeiro bailarino em algum lugar do mundo. Então, assim, é o que eu digo, não adianta você ficar esperando sentado à beira da morte chegar. Então, você tem que se oportunar. E você está fazendo isso muito bem, aí eu estou vendo, eu te acompanho. Eu não faço muito bate-papo com você ainda, mas eu te acompanho em tudo. Eu vejo tuas fotos, eu vejo você na praia, eu vejo você ali no parque, eu vejo em tudo, porque isso a gente vai. Eu vou emanando energias positivas para que toda hora você consiga um degrau a mais para poder vir dizer para a gente, eu consegui. É o meu sonho que eu digo para você, para sua mãe, para toda a família cearense que eu amo de paixão. Estou no Rio há 40 anos, você sabe disso, mas eu não saio da minha raiz jamais, eu não perco essa raiz que amo a minha mãe como você ama a sua, amo a minha família, eles lá torcem por mim sempre e eu aqui vivo para todos os meus amigos que estão fora. Dá uma boa noite, boa tarde aí para quem está entrando. Hoje estou conversando com esse bailarino incrível que está na Polônia, é cearense, vestindo a camisa do Ceará lá fora no mundo e mostrando que ele é capaz. Continua aí. Por que que você ainda não foi pro Got Talent? Fala aí pra gente. Sim, eu já apareci na TV portuguesa, já apareci na TV portuguesa. Só que para chegar no Got Talent, assim, eu teria que ter assim algum patrocínio, alguma ajuda um pouquinho mais além, porque assim, até chegar lá são etapas que têm um custo financeiro muito alto, muito Uhum. alto. Mas assim, esse ano que está chegando, ainda é muita novidade, só estou discutindo isso com a minha família. Eu planejei para uma competição grande no Brasil. Ainda não vou soltar, porque como não é algo garantido, não é uma coisa que eu posso dizer sim, é isso que eu consegui, depois eu vou acabar talvez decepcionando um pouco, então não é esse o meu objetivo. Mas planejo também, sim. E assim, eu já fico muito feliz por ter alcançado grandes públicos. Em Portugal eu consegui alcançar grandes públicos, assim, em muitas cidades também. Então, o Got Talent seria um a mais, entende mais ou menos por aí. E aí, como você disse, né, é que o bailarino ele tem que ser inteligente. E eu acho que ela estava muito certa, porque assim, eu vejo que no mundo da dança é muito fácil as pessoas desistirem, principalmente um tipo de pessoa. A pessoa que já nasce com aquilo, que já nasce com um talento, que já nasce com um dom, que assim, Deus dá muito asa, às vezes, para quem não quer voar. E às vezes, como é tudo tão fácil, a pessoa desiste. E chega uma hora que não faz sentido. No meu ponto de vista, como foi a minha carreira, eu posso dizer que eu era
patinho feio. Não tinha linhas, não tinha D.O. Era muito gordinho. Inclusive, se pedir a minha Eu mãe, ela tem lembro. foto. Eu Eu lembro era de você pequenininho. bem gordinho, bem. Até hoje ainda assim tem umas bochechinhas, mas não se compara, assim, tem uma facilidade para engordar, por isso que eu tenho que manter uma dieta bem rigorosa. Mas assim, o que aconteceu que eu consegui chamar a atenção? O trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Eu acho que as pessoas viam muito fácil o suor que saía de mim. A forma que eu conseguia me destacar era mostrando essa força, mostrando que eu queria, que eu amava, mostrando a paixão. Eu acho que às vezes o bailarino esquece muito de mostrar a paixão. E era sempre, todos os dias, todos os dias. Eu lembro que já com muito cedinho, 13 aninhos, eu já dançava 4 horas por dia, 6 vezes na semana. Já era algo muito sério, porque o meu corpo foi muito difícil de ser moldado. Mas depois que eu consegui chegar lá, algumas facilidades também vieram. Assim, apesar de tudo, eu tinha muitos problemas com flexibilidade. Sempre foi assim, o meu maior problema, que também com o tempo foi desenvolvendo. Por quê? Porque um erro que eu também fiz na minha carreira foi fazer só a parte prática. Quando eu combinei os estudos com a prática, foi aí que surgiu a consciência. E aí já volta aquilo que a Carolina disse, né? Que o bailarino tem que ser muito inteligente. Então, o momento que eu decidi não só dançar, mas começar a estudar sobre dança, como o corpo funciona no movimento, foi o momento que eu consegui mais alavancar, assim, entender como é que funcionava o meu corpo, quais são os meus Deixa eu dar uma limites. boa noite aqui. Deixa eu dar uma boa noite, boa tarde aqui para Rita Dalmas, uma coreógrafa maravilhosa, amiga, que foi ex-bailarina do Teatro Municipal. Ela está aqui para ver esse bate-papo. E aproveitar e dizer também que a Paty também está dizendo que era fofucho. E assim, agora, uma coisa que eu vou dizer que eu via muito. Acabava a aula de vocês e vocês ficavam ali na sala querendo puxar a perna, querendo forçar o pé. Isso é o bailarino inteligente, porque bailarino que não é inteligente pega a bolsa, vai embora e não quer saber mais daquilo. Vocês não, vocês criaram as oportunidades de vocês para que as pessoas fossem vendo, nossa, aquele garoto é muito bom, eu quero ele. Tanto assim, eu não sei como é que é aí, se vocês dançam nos finais de ano para as academias agora, e o Vedé tem esse legado de criar novos bailarinos, né, e tudo, e ele criou uma função muito boa que ele disse para mim, que ele não faz espetáculo de final de ano. Para quê? Para que os alunos, principalmente alunos masculinos, possam se dar bem financeiramente, porque as academias precisam de rapazes para dançar. E quando é bom, mais ainda um motivo, né, de conseguir se ganhar um dinheiro fácil e fazendo com o que gosta, né, com o que ama. E aí eu queria saber como é que é aí para vocês esses finais de ano, qual é a temporada, na verdade, de dança, porque é diferente do Brasil, não é isso? Sim, assim, a temporada que aparece pra gente, trabalhos de frente, é mais por volta do verão, junho, julho, que é quando, assim, é o fim do ano. Porque como é que funciona o calendário europeu? A gente não vai de janeiro até dezembro. A gente vai de agosto até junho, julho. Ah, Então, assim, no verão, eu sempre procurava fazer trabalhos extras, dançar por outras escolas, portanto que entrou aqui o Balé Martinov, que foi onde eu consegui um trabalho extra muito especial com o professor Andrei, que era o meu balé master no Douro. Um professor de metodologia Vaganova incrível, assim, também muito carismático. Me deu a oportunidade de dançar como bailarino principal na escola dele, no Oceano e Pérolas. Então, assim, o artista ele tem que estar assim, num constante trabalho, principalmente para conseguir o seu sustento e a visibilidade, porque é aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. E a gente tem que querer também ter é. essa vontade de aparecer. A gente tem que querer aparecer. Assim, o bailarino ele pode ser tímido dentro da casa dele. Aham. Saiu de casa, o trabalho dele social é interter, é aparecer, é mostrar,
abrir o peito, é querer ser notado por pessoas. Então, tem que seguir por essa linha, senão não vai dar em nada, basicamente. E como é que tá o teu português aí, o inglês? Como é que tá a tua fala aí por aí? Como é que você conseguiu adquirir a língua de fora do Brasil? Fala aí para todo mundo entender, porque assim, quem às vezes deixa de ir porque diz, ah, eu não sei falar inglês, ah, eu não sei falar chinês, ah, eu não sei falar, mas tudo é oportunidade, é o que eu sempre digo, a gente aprende quando a gente ama, a gente sofre amando o que a gente está fazendo, né? Então, gostaria que você falasse aí como é que tá você no mundo fora do Brasil. Assim, eu desde que eu cheguei em Portugal, me surgiu em Portugal eles falam português, Portugal, mas me surgiu um interesse muito grande para aprender inglês e assim, nunca tive cursos, nunca tive professores assim ao meu lado que pudessem me ensinar inglês. Eu comecei a estudar em casa porque na minha cabeça alguma hora ia vir a necessidade de eu usar a língua. E sempre, todas as semanas, eu dedicava 4, 5 horas para estudar inglês, porque eu sentia que a algum momento as oportunidades de trabalho iam chegar e esse choque ia ser muito grande culturalmente. Então, eu comecei a praticar sozinho e quando eu comecei a trabalhar nas companhias, e aí foi na prática real. Inicialmente eu tive dificuldade em falar inglês, principalmente que o nosso sotaque cearense com o sotaque que é do inglês é muito diferente. Até uns sons que eu não consigo fazer. Eu sei falar a palavra, É. entendo a gramática, mas não sai como os americanos ou como os ingleses. E depois de muito tempo, assim, eu aprendi. Hoje em dia eu sou fluente em inglês e na Polônia, no trabalho eu falo inglês com as pessoas. Assim, pretendo aprender polonês porque, apesar de tudo, em situações cotidianas eu preciso falar um pouquinho de polonês. Eu sei falar saudações, somente, porque no trabalho eu sempre falo inglês, todo mundo se comunica em inglês. Assim, então para mim já não é mais um tabu, porque eu domino bem a língua, eu entendo, já até para mim tem algumas palavras que faz mais sentido em inglês do que em português, então foi um pouco por essa linha. E a gente tem que aprender, né? Porque trabalho fora, em qualquer lugar que você vai, as pessoas só falam inglês. É sempre assim. É isso. Isso é maravilhoso. E aí, como é que tá a tua vida agora de espetáculo, de tudo? Dá boa tarde aqui para bailarinos da companhia do Balé Municipal que está entrando aqui, para tentar entender o que é ser um bailarino fora do Brasil. Conta aí, como é que tá a vida da tua agenda, na verdade, né? O que eu posso dizer é que o bailarino, ele não pode ser bailarino de dia e outra coisa de noite. A gente tem que se lembrar que isso é a nossa vida. Assim, a gente não pode chegar no sábado e colocar isso tudo no posto. A gente tem que saber que a gente é bailarino todo dia, isso é a nossa vida, é a nossa profissão. Então, trabalho, 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 trabalho. Eu trabalho 6 dias na semana, 7 horas. Zenaide, um beijo aí para Zenaide, maravilhosa, é uma das bailarinas que eu mais idolatro, assim, amo de paixão e faço questão de falar de pessoas com quem eu convivo e convivi. Como você também era um bailarino assim que incomodava qualquer olho que chegasse para olhar e dizer, nossa, que garoto chato, que garota chata que é a Zenaide. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, e o Everardo fez um trabalho incrível com você, está fazendo com a Zenaide, e vou sempre falar das pessoas que são gratas comigo, como eu sou grato com todos eles, assim, amo de paixão. Continua, pode continuar. Beijo, Zenaide, muito grande. Já dancei muito, muito, muito. Assim, tem uma energia maravilhosa, condições incríveis. Ela é linda, enfim. Voltando, a minha rotina, basicamente todos os dias eu faço treinos próprios, flexibilidade, mobilidade, combinado com o meu trabalho, que já são 7 horas de muito ensaio, muita dança, combinado com uma alimentação muito rigorosa. E assim, a gente tem esse trabalho constante, porque o balé
é um ambiente muito competitivo, é um ambiente que você tem que estar sempre à frente, que você tem que estar em uma boa forma física, que você tem que estar presente, que você, para se destacar em milhões, é muito difícil. E assim, quando eu só dançava no Ceará, minha cabeça era assim, agora Isso. que eu cheguei aqui, isso é assim. Eu faço uma aula numa sala com mais de 20 meninos, homens. Um com mais técnica do que o outro, um com pontos que o outro não tem, um de uma forma artística que o outro já não é tanto. Temos várias formas de se comparar. Então, assim, o primeiro de tudo é entender que também a competição é mais comigo, entre mim mesmo. Que se eu não tentar vencer o meu eu de ontem, tentar cada vez melhorar para ser o melhor de amanhã, ser a minha inspiração de amanhã, a coisa não vai fluir muito. Então, a minha rotina é essa, basicamente. Eu acordo muito cedo, tento manter também um horário muito cedo. Acordo 6 horas da manhã, já preparo minhas refeições do dia, já acordo, vou fazer meu pilates, vou me preparar para a aula. Tenho a minha primeira aula às 10 horas da manhã. É uma aula muito rápida, porque assim, quando eu era da escola, eu tinha uma aula completa. A companhia não é assim, você tem um aquecimento, então assim, você tem que estar preparado fisicamente, também para evitar lesões, que o que acontece muito com os bailarinos no meio profissional é se lesionarem, é deixarem descansar um pouco logo em seguida. Ensaio, 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 correções, tem que estar atento Boa tarde aí todos pro os Aleph. Aleph acabou de entrar. Beijo para você também. A Paty também está aqui falando. Orgulho de você, meu amor. Eu também tenho orgulho demais de saber que ele está subindo, subindo e vai estar lá no topo, onde a gente sempre viu esse momento acontecer, né? Aí uma pergunta que eu tenho que te fazer, tanto você quanto a Zenaide, a Patrícia, que está aí, todo mundo, eu acho incrível o que o Everardo faz agora de convidar professores de vários estilos, capoeira, desde a capoeira até o afro, jazz, danças urbanas. Meus alunos que estão aqui, eles vão tentar absorver isso. Mas assim, os bailarinos fazem, mas sempre no foco de que o balé clássico é o primordial. Aqui, eu sofro demais, sabe, Alan? Eu não sei como fazer e não sei. Já perguntei até para Everardo para ele me dar esse caminho, ele me enrola, mas ainda não me disse. É que os bailarinos aqui, eles vão, tipo, danças urbanas, que é a dança do momento. Nossa, se eu disser assim, você quer fazer 10 aulas de danças urbanas e 10 de balé e uma de danças urbanas, eles preferem fazer a uma de danças urbanas do que as 10 de balé, você entende? Eu não consigo entender qual é essa mentalidade da internet hoje em dia que me deixa irritado. Esse TikTok veio para acabar com o mundo da dança clássica, né? E aí eu queria que você falasse o que fazer, o que esses bailarinos precisam entender para que você direcione eles para esse caminho aí que você está, com uma cabeça madura, com uma cabeça assim, com foco de querer o que você quer, de almejando sempre o que você está buscando, que é criar a oportunidade para acontecer. Fala aí, você. Eu tenho duas perguntas, né, que a tia Patrícia também mandou aqui, também Sim. sobre o emocional para desafios e as lesões. Então, primeiramente, com o teu assunto, que eu quero que os bailarinos entendam que o clássico foi a primeira dança da história. E isso tem um motivo. Já foi criado, já foi estudado em diferentes corpos, em diferentes tribos, em diferentes raças. Então, assim, o balé clássico é uma coisa que funciona, é uma coisa que já foi criada e que prepara o corpo. Eu vejo que os bailarinos tentam fugir ou tentam achar que o clássico não é uma coisa tão necessária. Enquanto que uma pessoa que, mesmo que faça modalidades diferentes, tenha a presença do clássico todos os dias, ela vai se destacar nessa outra Sempre, modalidade. sempre eu digo isso. É a base de tudo. As pessoas, mas eu quero dançar afro. Tem que fazer clássico. Mas eu quero dançar, não sei, um funk. Aliás, muitas bailarinas de funk famosas, se for olhar assim, o histórico delas, elas começaram com clássico. Aham. Todos os
começam com o clássico. Porque o clássico prepara o corpo, o clássico te dá essa saúde, e assim, já foi comprovado em diversas pesquisas que o balé clássico é uma das únicas danças que trabalha o corpo todo. Não pode ser considerado um esporte, porque não dá para comparar arte com esporte. Mas é como se fosse muito próximo, assim. O clássico prepara o nosso corpo de todas as formas, com mobilidade, com força, com precisão e mesmo com dinâmica, assim. E existem também formas de trabalhar clássico, tem diferentes metodologias. Então, a gente tem que seguir nessa linha. Depois, a tia Patrícia perguntou como preparar o emocional para desafios e lesões. O que é que eu acho? O bailarino ele tem que ser maduro. O balé é uma coisa que força as crianças e os adolescentes a crescerem antes da hora. Você Sim. tem que criar emocional, porque senão, olha, entra naquela parte mais científica, né? Você é expulso desse ambiente, porque quem não tem cabeça, quem não tem emocional, não consegue, assim. Eu como bailarino, só tenho 19 anos, mas já tive uma lesão grande. Na minha última apresentação em Portugal, que foi com o Balé Martinov, assim, eu estava muito bem preparado, confiante, emocional. Era a minha última apresentação em Portugal, eu disse, hoje é o dia de deixar tudo aqui nesse palco, mas a gente não controla tudo. Sabe o que aconteceu, Ramires? No final da minha variação, eu fui fazer um tour passé e tive uma fratura por avulsão. Esse é o metataço, esse é o dedo mindinho, saltou para fora. Hum. Assim, ninguém notou que eu me lesionei no palco, porque eu ia cair, mas reagi muito rápido, fiz a pose, sofri assim para me levantar, agradeci, cheguei na cortina, eu peguei no meu pé, eu olhei pro meu professor e disse, professor, quebrou. Ele só olhou para mim e disse, olha, o que é que você consegue fazer? Eu disse, tenho corda, vou fazer corda com o pé partido. Não tenho mais opção, é aqui e agora. Eu depois me preocupo com isso, agora eu quero fazer isso. Então, Porque o assim, sangue estava fervendo, a gente não pensa em dor na hora. Eu dancei com uma bailarina com o pé também, tava com o pé enfaixado. Ela dançou com a faixa na ponta, a Mônica Silva, mandar um beijão para ela. Nós dançamos no Padedê de Copélia na época, e ela torceu o pé no ensaio geral, mas aí o que que ela fez? Ela disse assim, não, eu vou aguentar, pode deixar que eu vou fazer. Eu falei, tá bom. Só que ficou massagem, ficou isso, ficou aquilo, até a hora dela ir pro palco. Quando ela foi, dançou lindamente, sofrendo com dor, mas ninguém sabia que ela estava com o pé contundido, entendeu? Mas quando a gente ama, é o que você falou, a gente faz das dores, das tripas corações, entendeu? no caso, eu quebrei mesmo, nem foi torção, o osso saltou para fora. E eu cheguei, o meu professor estava tão preocupado, eu disse, e assim, o meu emocional estava do gênero, não tem, eu não vou sair daqui, eu não tô nem aí, eu vou ter ainda um mês de férias, depois daqui vou ter uma preparação, vai ser outra coisa. Eu disse, olha, professor, vou fazer a corda. Hum. Olha, Ramires, é um episódio da minha vida que eu, olha, não sei de onde que eu tirei forças para terminar esse PADD. Que eu fiz a corda toda em cima do meu pé quebrado e finalizei com piruetas e tudo. Ninguém sabia que eu tinha quebrado o pé. Quando eu saí do palco, que eu pus um gelo, que eu olhei pro meu pé, tava enorme, Olha. enorme. As pessoas disseram, olha, parabéns, assim, parabéns, não só por ter entregado na apresentação, mas pela forma como você saiu por cima, assim, porque eu queria aquilo, o emocional estava ligado, então quando o seu emocional está muito ligado com aquilo, a gente é mais forte que o nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo não é assim tão inteligente, mas a nossa cabeça é. Sim, A gente com A gente certeza. decidir a forma que a gente vai moldar, a forma que a gente quer fazer. Então é mais ou menos por aí. E o depois, assim, o meu médico disse que eu tive uma recuperação muito rápida. E isso teve a ver com o meu emocional, porque assim, eu fui pro médico, óbvio que eu tive aquela fase de ficar, meu Deus, eu tive a minha primeira lesão, será que eu vou continuar dançando? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? E os médicos também, eles frustram um pouquinho o bailarino, né? Porque eu disse,
você vai ficar pelo menos 2 meses sem dançar, você vai ficar um tempo sem conseguir fazer muita coisa. E em três semanas meu osso já estava todo cicatrizado. Em 4 semanas eu já estava conseguindo fazer uma barra. Em um mês e uma semana eu já tinha voltado a saltar. Então, assim, por que que isso aconteceu comigo? Porque o meu emocional estava voltado para querer voltar a dançar. Obviamente que passou alguns pensamentos, é normal. O sentimento vem, isso é uma coisa que eu não podia controlar. Mas eu mudei muito. Também entrei de férias, o que ajudou muito mais, que eu tive tempo de estar com meus amigos, de conversar sobre isso, de poder realmente descansar o corpo e a mente, né? Então, foi muito ligado a isso e eu tive uma recuperação muito rápida, portanto que agora aconteceu essa lesão há 2 meses atrás. Hoje em dia faz literalmente 2 meses. Já consigo voltar à minha rotina normal e agora é só ter aquele cuidado, né, com o nosso corpo, que é assim o meu maior instrumento de trabalho e dessa forma você consegue lidar. Isso aí, dá uma boa tarde aí para Laura Ribeiro, que está mandando um olá, Alain, para todo mundo. Boa tarde para quem está entrando agora. Estou conversando com esse bailarino cearense maravilhoso que hoje reside na Polônia em busca do sonho dele, que é o que todo mundo tem que fazer. Fazer o seu sonho ser realizado, mas criando as suas oportunidades. Não adianta você dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, e se não corre atrás. A gente precisa correr atrás do nosso sonho. Então, e quando tem pessoas alavancando, auxiliando a pessoa a ir em busca, aproveita isso, porque assim, eu, por exemplo, sou um professor chatérrimo, como o Everardo também é. A gente gosta da perfeição, a gente sabe que não existe essa perfeição, mas o que a gente já diz para acordar, assim, dar um start em cada bailarino, é o que a gente quer, como que está acontecendo agora. Alan saiu do Brasil, foi para Portugal, hoje reside na Polônia e já passou por várias cidades, vários estados, mundos do mundo afora, e isso é o que a gente quer. Eu quero chegar, ver ele chegar, Ramires, consegui o que eu sempre sonhei. Eu ainda vou ouvir da sua boca em uma live dos meus projetos aqui, Nós Damos o Tom nas Artes. Fala aí com o povo que está te dando, ele é fantástico. Obrigado aí, vocês estão entrando. Ela falou aqui no espetáculo em que ele fez a lesão, continuou cheio de força. Aí, bravo! Obrigado, queria agradecer muito a Laura também, Edésio parte. Paz, vamos dar uma boa tarde. Não sei se você conheceu o Edésio Paz, é um jornalista que fala sobre dança aqui no Rio de Janeiro. Maravilhoso, Edésio, se quiser fazer a sua pergunta, aproveita aí que eu falo aqui para ele poder saber como é que tá a coisa daqui. Fala aí você, querido. Um abraço, você tá bem, graças a Deus. Eu vi lá a tua live, o teu histórico que você comentou que tá tudo bem pela operação que fez. Faz aí uma pergunta para ele, Edésio, por favor, para ele responder perante a dança, o mundo da dança que você relata aqui no mundo afora, né? Rio de Janeiro e Brasil. Eu queria também assim mandar um beijo para Laura, assim, uma menina muito nova, mas já com muito talento, muita determinação. Eu olhei para ela e vi o trabalho, a paixão, uma menina muito carinhosa, dançou comigo também, esteve presente nesse momento de lesão que eu tive. E olha, um beijo, Laura. Continua assim, muito guerreira, muito trabalhadora. Tem aqui a minha mãe também. Olha, tem como a gente colocar a minha mãe de novo? Vamos ver, deixa eu chamar aqui ela. Peraí, só um minutinho. Tem que aparecer, tem que aparecer. Um beijo para todo mundo. Ela tem que aparecer. Deixa eu Nem, ver nem aqui. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Tomara, porque aí a gente já faz o trio de novo como da outra vez, que o Instagram agora respondeu isso pra gente, né? Vamos ver se ela consegue entrar. Vê aí pra mim, querido. Vê se conseguiu aparecer para você. Então me manda o convite que eu te chamo aqui. E aí, as novidades para 2024 você ainda não tem, não pode declarar nada, né? eu tenho que ser um pouquinho. Porque assim, eu também gosto de causar curiosidade nas pessoas. Eu tenho essa coisa, né? Eu gosto que as pessoas não deem muito por mim. Quando vai ver, eu
A minha carreira toda foi assim. Teve muita gente que não acreditou em mim, acredita? Muita gente, assim. Principalmente de onde eu vim, assim, mas minha mãe sempre dizia, esse menino é muito atrevido, ele é muito pra frente, ele vai lá e faz. Então, assim, eu nunca deixei esse tipo de comentário me atingir. Isso mesmo. Ai, Eu sempre tinha. deixa eu mandar aqui um abraço pro meu secretário querido. Aí ela entrou maravilhosa. Tiago, esse é um bailarino cearense que está morando na Polônia. É a segunda live que ele faz comigo desde 2020. Agora acabou de entrar a mãe dele para falar um pouquinho aí também o que que ela anda sentindo esses momentos maravilhosos que ela está vendo aí o filho crescendo. Fala aí pra gente. Tem palavras, Tá né, ouvindo? que leva, né, essa sensação de ver o quanto ele tá grande, né? Eu não falo de tamanho, eu falo de grande, de força, de garra, de determinação, de exemplo, de exemplo. O Alan, eu sempre falo com ele, eu aprendo diariamente com ele, porque ele me ensina muito. E eu, como mãe realizada, graças a Deus, feliz, e todo dia pedindo a Deus que Deus proteja sempre de tudo. Sei tudo que ele passou, tudo que ele superou e que ainda vem a superar. E eu tenho a plena certeza que isso é só um começo de grandes coisas que virão pela frente. Isso é só um estágio que ele está fazendo para o melhor que vai vir na vida dele. Sim, e eu quero aproveitar e falar o que eu falo sempre aqui com os pais dos meus alunos, é que os alunos dependem dos pais. Quando os pais abraçam e fortalecem esse caminho, esse sonho do bailarino, é uma coisa assim que vai só ajudar, só vai fortalecer. Eu te agradeço demais por você ter acreditado e ter dado essa oportunidade para o Alan ser o que ele é hoje. Olha aí. O Alan sempre soube, desde quando ele começou, entendeu que ele seria um bailarino, né? Porque foi só questão de entender pela pouca idade, como ele começou, que ele seria um bailarino. Eu não tive muito para oferecer para o meu filho, ele sabe disso, nas minhas condições de pai e de mãe. Eu sempre busquei oferecer tudo que eu tinha para ele, mas o que eu mais tive para oferecer para o meu filho, eu acredito que foi o que fez toda a diferença, foi sempre o meu apoio, sempre. Quero ser bailarino, vai. Eu quero ir para qualquer canto, mesmo eu não querendo que ele fosse, eu tinha que aceitar que ele tinha que ir, porque era um passo que ele estava dando para ele mesmo. Então, chorava, gritava, esperneava, tinha que me controlar, às vezes ele brigava, que tinha que entender que era aquilo que ele queria. Ninguém ia segurar ele. Hoje em dia, eu agradeço a ele por ele ter sido atrevido. O Alan é atrevido. Foi Maravilhoso. esse atrevimento que ele está onde ele está e que eu acredito muito que ele ainda vai mais longe. Eu também acredito, pode ter certeza. Outra coisa que eu ia perguntar aqui, Alan, não sei se você viu um desabafo aí do Johnny Crisman. Você chegou a ver, não? Que ele estava chorando. Assim, eu fico triste porque eu acho que o Johnny, ele não teve o apoio dos pais deles como você tem, da tua mãe, de tudo. Porque o Johnny é um bailarino incrível também, mas que só vive cheio de problemas. Então ele não pode deixar, ele tem que ter o foco dele, esquecer dos outros, esquecer da vida. A gente até não deixa de lado a nossa família, mas a gente para dizer para a família que a gente tem um foco. Se você não tiver no seu foco, você vai estar sempre com os diabinhos nos teus ouvidos, assim, ai, não vai não, ai, não vem não, ai, vai e volta. Então, assim, eu fico triste quando eu vejo esses desabafos que, tipo, adoro demais o Johnny, mas ele tá sempre falando, ele busca isso para ele, entendeu? É aquilo que eu falo, ele cria essa oportunidade de tristeza, de como é que eu posso dizer, revolta, de desabafo, querer
achar que as pessoas é que são a culpada. Não é. A culpada é ele próprio, que ele não tem um foco de querer para ele o que ele busca, como você está buscando, e que você tem todo o aval da sua família. Isso já é o nosso cartão, assim, o nosso alicerce, na verdade, que eu digo, né? Por isso que eu estou te agradecendo mais uma vez, sabe, a mãe do Alan, porque, assim, tanto que eu contei pro Alan, da outra vez, na outra live, eu fiz, assim, uma volta ao mundo para te encontrar. Eu disse assim, gente, eu preciso fazer essa surpresa pro Alan, e eu consegui, graças a Deus, porque eu acho que é uma coisa, assim, que a gente ama muito demais, a gente mata a nossa saudade, e em falar, em ver, parecer que está perto, né? E aí eu queria que você terminasse aí para o Alan continuar a conversa dele comigo. Obrigada por Assim, tudo, obrigada pelo apoio sempre com o meu pequeno gigante, né? E que ele seja sempre ele, aonde quer que ele esteja. Sim. Né? Beijo. E que beijo, mãe. é a base de qualquer profissional, tanto do balé como do esporte, como não sei. A base de tudo é o apoio da família. Tendo o apoio da família, fortalecem e correm atrás. Com certeza. Beijo. Um beijo para a senhora e a gente ainda se vê. Tchau, filho. Fala aí agora para mim, Alan, sobre o que você chegou a ver do desabafo do Johnny, né? Que eu acho que é bom que as pessoas consigam entender que a gente tem que ter esse foco de tentar ir em busca do que a gente procura e não ficar se lamentando ou se martirizando com a coisa de que o povo tá isso, o povo tá aquilo. E assim, a saudade a gente sabe que sofre, mas a gente tem que aguentar quando a gente tem um objetivo, né? Sim, olha. Primeiramente, olha, eu quero só dar um beijão pra minha mãe. Olha essa energia, olha essa pessoa, né? Assim, o que eu quero começar dizendo? Que, olha, inicialmente, nem a minha família eu conquistei, pra ser muito sincero, assim. Pra ser muito, muito sincero mesmo, a primeira pessoa que olhou e assim disse, ela ficou muito e disse que tinha que ser e começou a querer ir levar para todo lugar. Foi a minha irmã, a Rayara. Assim, até a minha mãe, ela ficou com o pé atrás. Não foi porque ela não acreditava em mim, mas porque ela tinha medo. Ela tinha medo de que talvez isso não fosse trazer meu sustento, de que talvez eu pudesse me frustrar, de que talvez isso fosse muito perigoso, porque é uma carreira perigosa. Então, assim, ela me disse também que não conseguia me dar muito, mas olha, a minha mãe me deu tudo que ela conseguiu. E se para mim não foi o suficiente, se eu não tivesse conseguido trabalhar com o que eu já tinha para fazer mais, eu também acabaria com esse tipo de pensamento, porque, Ramires, eu vou ser muito sincero, eu era muito, muito humilde. Eu não tinha dinheiro para comprar uma sapatilha, eu não tinha dinheiro para comer. Muitas das vezes, assim, passava dias sem comer no balé, assim, eram as minhas páginas que levavam a comida, eram as minhas outras mães que me ajudavam. A minha mãe virava os rios e os mundos, assim, para conseguir pagar competição. Eu lembro que eu tinha uma rotina no Brasil que só de lembrar já me dá assim gatilho, que como é que era? Eu me acordava todos os dias 5 horas da manhã, eu ia estudar, porque minha mãe não queria só que eu fosse só bom bailarina, eu queria que eu fosse inteligente. Então eu ia para a escola, saía meio-dia, ia direto pro balé, comia no ônibus, dormia no ônibus, chegava no balé, eram das 2 até 9 horas da noite, e eram 2 horas do balé até a minha casa. Eu chegava em casa destruído, muito novo, eu chegava em casa às 11h30, eu conhecia todos os motoristas dos ônibus, porque eles sabiam que eu ia dormir, e eu dizia, olha, por favor, me acordem, porque senão eu passo da paragem. Assim, eu tinha rotinas exaustivas, e havia época, quando eu queria ir pra competição, eu chegava em casa às 11h30, e ainda ia fazer bolo de pote, das 11h30 até 3 horas da manhã, com a minha mãe do meu lado, para vender na escola, para ir para as competições. Então, assim, foi tudo muito louco, assim, eu não consegui conquistar também o amor da minha família de primeira vista. Todo mundo ficou, assim, meio receoso. Então, assim, eu podia ter escolhido dizer, eu não tenho dinheiro,
eu não tenho qualidades, o balé é muito longe, minha família não tem renda. É, mas eu peguei toda essa minha história e eu acho que não tem muito a ver com o que o mundo fez para você. Tem a ver com o que você faz perante das coisas que o mundo faz com você. Eu peguei isso tudo e transformei no amor, no carinho. Eu vejo que hoje eu não conseguiria viver sem balé. Não, não só porque eu amo, mas porque eu olho para toda a minha trajetória e fico... Não dá. É, Balé aproveitar que até a Paty que está falando aqui, que dizia sempre passava mal. Aí eu quero falar também da Paty, né, que é a mãe da Sofia, que é maravilhosa, linda bailarina. E aí há uma diferença entre você e a Sofia. A Sofia, ela tem tudo o que ela quiser, né? Porque tem uma mãe maravilhosa que é artista, bailarina, empreendedora, mas a mãe sabe a medida de um filho, entendeu? Eu tenho certeza que se a Sofia quisesse pintar e bordar com o dinheiro que a mãe dela tem, que ela pode, a Patrícia iria dar uma medida para ela, porque na verdade a Patrícia é uma pessoa que é empreendedora, ela não iria dar de mão beijada, porque a Patrícia pensa como eu, os bailarinos precisam conquistar aquilo que ele almeja. Então, assim, e você é uma pessoa que a gente sabe, que está ouvindo agora, que você teve bastante dificuldade de conseguir para comer, para caminhar, para se locomover e tudo mais, mas que você foi numa busca que hoje tem o seu resultado. E eu acho incrível isso. Eu, graças a Deus também, eu não tive apoio da minha mãe, do meu pai, não. Eu tive da minha avó. Eu sempre morei com a minha avó. A minha avó me dava de tudo que eu quisesse. Mas assim, eu tinha medidas. Minha mãe me regrava sempre com tudo. Mas minha avó me deixava liberal o que eu quisesse fazer. Ela queria, sabe, que eu investisse naquilo que ela via. Porque, na verdade, eu não sei se a minha avó era artista, mas ela cantava de vez em quando umas músicas, então ela sabia que eu queria ser uma artista, né? Cristal acabou de entrar, uma bailarina linda minha, desde pequenininha, desde 9 anos, tá aqui para ver e entender um pouco dessa sua caminhada. E continua aí o que você estava terminando, que eu atrapalhei, só para falar um pouquinho da Paty, para que as pessoas entendam que não é ter de mais e nem ter de menos, é saber educar na medida certa, que é o que a Paty faz aí, que eu acho incrível, maravilhosamente bem. Mandar um beijão para ela, que ela está aqui desde o início. Fala aí você. A tia Patrícia também foi a minha segunda mãe, assim, a gente teve muitas conversas. Até hoje, depois, assim, mas depois de velho, que eu já conquistei também a minha estabilidade emocional, a gente conversa bastante, assim. Eu acho que a alma pura também das pessoas ao meu redor que eu tive me ajudou muito. Assim, a tia Patrícia via as minhas condições, ela também me ajudava, abria uma porta, me levava para algum lugar, precisava de alguma coisa, tá tudo bem? Comeu? Como é que tá? Como é que tá se sentindo? E como é que foi isso? Então, assim, eu tive essa ajuda espiritual, maternal, de muitas pessoas. A tia Gorete também. Assim, Aralanzinho, como é que tá? Já comeu, tá tudo bem? E em casa, como é que tá acontecendo? Assim, tive pessoas muito boas na minha vida. Eu acho que a vida fez isso comigo, mas sempre teve alguém, sempre aparecia alguém para dar um apoio, alguém para dizer o quanto que eu estava conquistando, porque eu também não tinha muita noção. Hoje eu consigo falar do meu histórico, consigo dizer que eu sou uma pessoa feliz, consigo dizer que eu conquistei isso. Mas antigamente eu tinha medo de dizer, eu conquistei isso, eu tinha medo de dizer que eu era feliz, porque na minha cabeça eu não merecia, eu não era para aquilo não era para mim. E hoje em dia eu digo que eu tô feliz sem medo. Eu digo que tudo que eu tenho foi a dança que me deu. Assim, hoje, se eu tenho um salário digno, foi porque eu trabalhei muito. Se hoje em dia eu tenho uma casa, um quarto só para mim, tenho as minhas próprias coisas, assim, tenho tudo que posso dominar meu, foi a dança. Não foi por causa. Poderia ter sido fácil, eu poderia ter sido de uma família rica, que teria contato com alguém que me levava, que pagava uma passagem para eu ir para o exterior, mas não foi assim. A verdade, o que é que foi? Como que eu fui parar no exterior?
eu fui patrocinado, eu conquistei o olhar de pessoas, também Eleni Rocha, que sustentou uma boa parte da minha estadia em Portugal e em tudo. E assim, e mesmo quando eu pensava em pedir mais, ela dizia, não, vá atrás. Eu quero que você não precise de mim mais. Não Aí. quero que você dependente de mim. E assim, eu na adolescência, ai, eu posso dizer que até resmungavam um pouquinho, mas hoje em dia eu entendo, porque as pessoas queriam que uma hora eu fosse o meu sócio majoritário, que eu dominasse, que eu dissesse que eu posso, eu quero, eu consigo. Para chegar nesse emocional não foi fácil. Eu fui uma criança com muitos traumas, com muita insuficiência de achar, com muita insuficiência de achar que eu era menos, ou que talvez eu não merecia. E isso eu venci. Foram demônios que eu fui vencendo de acordo com as minhas batalhas físicas reais. E o balé, olha, veio. Eu vejo que esse é o meu propósito. Eu vim para cá para fazer isso. Porque foi isso que me deu batalha, que me deu sabedoria, que me apresentou pessoas para eu aprender o significado de amar, de cuidar. Depois que eu conquistei essas coisas na minha vida, eu consegui dar mais amor à minha família, à minha mãe, às pessoas ao meu redor. Então, tudo isso faz muito sentido para mim agora. Não me arrependo de nada, nada. É. Inclusive o Edésio botou aqui uma. Estou há muito tempo fora de dança, desde que parei de editar o Jornal da Dança, que ele tinha o Jornal da Dança como prioritário, né? Mas vejo que pouco ou quase nada mudou para a classe escolher os jovens talentos. O que que você me diz disso aí? Ele, na verdade, São eu não sei se ele está referindo ao Brasil, né? Eu acho que é direcionado ao Brasil mesmo essa fala que ele fez aqui. Fala aí você como é que foi até o tempo de você ir embora, né? assim, eu vi, na minha época, eu via assim, que a diferença de classes me chocava um pouco, né? Porque eu via pessoas que às vezes nem tinham tanto talento, mas tinham condições e conseguiam algumas oportunidades. Mas o que eu quero dizer, o trabalho supera qualquer talento. Essas pessoas todas que eu vi alguma vez passar à frente por condições, hoje em dia ninguém nem sabe mais quem é, ou por ter tudo muito fácil, se perderam por aí, não sei mesmo. Então, esse é o meu lema de vida, é trabalho e pronto, e o trabalho supera qualquer talento, qualquer condições a mais, porque eu acho que a gente tem que ter só aquilo que é essencial. O resto a gente cria, a gente faz, a gente tem essa capacidade, né? Já posso dizer que é um poder assim que foi dado pra gente desde que a gente nasceu e a gente vai criando esse caminho. Então, Aham. talento vai sendo criado também, vai superar tudo. E aqui no Brasil, eu vou responder aqui para o Edésio também, eu acho que enquanto não consertar o Brasil em matéria de tudo, de todos, política, cultura, educação, esporte, não vai ter como acolher como aí fora acolhe, né? Porque eu acho que assim, as pessoas andam corretas, andam certas. Aqui no Brasil, tudo para tudo tem um jeitinho, aquele velho ditado dá um jeitinho. E isso é muito ruim. Não vai mudar, nunca vai poder acolher um bailarino bom. Quer dizer, uma companhia aqui no Brasil não pode te segurar porque não vai dar um salário para você como digno que você é, entendeu? Como digno que você buscou. Então, assim, tem sempre as panelinhas, tem sempre as padrinhagens, né? As madrinhagens que, bota o fulano que é meu afilhado, bota isso. Então, assim, não tem jeito. Eu tô parado já há muito tempo também de dançar, mas estou na ativa como jurado, como coreógrafo, como professor de workshop. Mas eu sei como que é a máfia brasileira, não tem jeito. Eu acho que se eu puder, eu mando todo mundo embora, porque eu acho que o caminho daí de fora é o que diz, é o que faz, na verdade, um bailarino crescer e amadurecer como você está. Até mesmo nas colocações de palavras que você está tendo agora comigo, o formato das coisas que você está falando, é incrível saber disso, que você mudou mesmo, sabe? Assim, é uma pessoa que buscou isso, não foi com a ajuda de fulano, que bota ele porque ele é bom, não.
Você conquistou o que você sempre almejou. E isso eu estou muito feliz e quero ver mais. Eu ainda quero... eu ia falar agora isso. Você tem um parecer com a Carolina Basto. Não sei se você sabe da história dela. Ela veio de um projeto social. A mãe da Carolina tinha uma floricultura. Todo dia acordava de madrugada para ir buscar flor, para vender flor. Aí o que que ela fez? Ela vai voltar a falar comigo de novo. Eu estou só esperando ela me dar a data, porque ela está agora ela tá como solista principal, primeira bailarina, eu não sei, lá em Munique. Quer dizer, viajou para o IAGP de fora, teve 12 bolsas de estudo para escolher para onde queria. E para onde ela foi para onde ela está, que cresceu, cresceu, cresceu. Hoje já está no cargo principal, casou com um cara bailarino também maravilhoso. E eu vou ter o prazer de convidar os dois para bater esse papo, como você está batendo aqui comigo. E assim, a mãe sempre buscou, viveu, na verdade, a vida da Carolina Bastos, mas sempre dizendo o que era certo, o que pode, o que não. E a Carol foi bem educada, como você foi também. A tua mãe não teve a condição que você acharia que ela deveria ter, mas que te deu a educação certa, sabendo que o que você precisa saber fazer e conquistar, e não ficar pedindo para Deus e o mundo, ai, me dá, não. Você tem que buscar e conquistar. E é isso, eu acho que a gente já chegou, tá vendo? Você achou que ia demorar, já chegou 1h10, já vai para 1h30, mas assim, estou muito feliz por esse bate-papo, vou deixar registrado no meu canal de YouTube para quem quiser assistir, vou mandar o link para você também divulgar por aí, e queria que você deixasse aí os agradecimentos e vamos ver se a gente marca mais para frente, que eu quero ver agora você como primeiro bailarino de onde você está, ou de onde você conquistar, porque isso para mim é o que eu preciso fazer pelas pessoas que eu gosto mais muito de estar divulgando e multiplicando as falas, entendeu? É o que eu tento fazer aqui para os meus bailarinos, para os meus amigos, para as pessoas que buscam ter esse caminho que você buscou. Assim, eu quero... só aqui, essa live vai ficar salva? Assim, vai ser... Sim, vou salvar e vou botar no meu canal do YouTube também, tá? Fale. Pronto, uma mensagem final, o que eu quero dizer é que, olha... Que eu acho que tudo é possível. Assim, a gente tem que querer, a gente tem que vibrar. Quando a gente vibra por uma coisa, a gente vai chegando naquilo. Eu confesso que sou muito orgulhoso da minha carreira, mas não sou feliz pela forma que o meu país é. Porque eu gostava de trabalhar no Brasil, de ter a minha família do meu lado, de ter um salário digno, uma vida digna no Brasil. Mas eu vi que lá isso eu não conseguia conquistar. Então, assim, o meu objetivo final era conseguir alguma coisa com aquilo que eu quero. Eu não queria seguir os rótulos, não queria conquistar as coisas através do esforço de outra pessoa. Se eu tenho o meu, eu não preciso tirar o que é do outro. Assim, eu tenho muita energia, tenho muita boa vontade, muita carisma. Então é isso que eu apresento na minha dança. Eu não tento criar um personagem, eu nem preciso, porque isso tudo já sai daqui de dentro. As pessoas olham pra mim e dizem, olha, mas seus olhos são diferentes. Eu digo, é uma paixão, tem um fogo dentro de mim muito grande. E esse fogo é o que faz eu vibrar. Então eu acho que cada um tem que criar o seu, para você vibrar com muita intensidade, criar sua intenção, saber aquilo que você quer, e você vai conquistar tudo aquilo que você quer. Assim, não vai ser fácil. Não me atrevo a dizer para ninguém que isso é fácil, que ser bailarina é fácil, que alguma coisa eu consegui de mão aberta, porque não é assim. Entender que a sua competição, a sua arte não compete com a de outras pessoas, a competição é você e você mesmo, contra a sua própria cabeça, contra os seus próprios sentimentos. E assim, isso eu quero prometer, vocês todos vão ouvir falar muito de mim. Amém. E eu vou representar o Brasil em conquistar um cargo alto, em qualquer teatro que seja, eu vou conseguir. Isso é uma coisa que eu posso prometer, porque eu sei que está no meu alcance. Só depende de mim, e dependendo de mim, eu sei que eu vou trabalhar muito para isso. Não vai ser rápido, não vai ser em 1 mês, 2 meses, não sei se vai ser em 1 ano, talvez pode durar mais, mas vai chegar.
Isso é o que eu consigo prometer. Eu vou levar a nossa cultura do Brasil para lugares, todos os lugares que eu consiga, e mostrar que a gente tem essa paixão, que a gente tem essa força e essa garra, porque eu não saí do meu país, eu não percorri mais de 9.000 quilômetros para chegar aqui e ser só mais um. É. Isso é a mensagem final que eu quero dar. E eu acho que cada um tem que representar o seu mundo da forma que você tem, porque tem espaço para todo mundo. Mas se você não quiser o seu espaço, alguém vai pegar o seu. Isso aí. Manda um beijo aí para quem tá no final. A Laura tá falando, foi uma preferência, experiência única lá como parte, né? A tua mãe tá mandando um beijo. Eu também acredito muito, Alan, que eu ainda vou ouvir muito falar. Nossa, você conhece aquele bailarino cearense, Alan Nascimento, tá como primeiro. Vai ser assim o furacão do exterior para o Brasil. Você pode ter certeza, hein? Confia que vai ser realizado com certeza, tá? Olha, eu tenho mais uma pergunta. Assim, vamos ver. O Edésio botou. Gostaria de saber do convidado quem são suas referências na história da dança no Brasil e exterior. Boa, Edésio. É boa. Sim, agora eu posso dizer que eu estou criando as minhas referências, mas inicialmente eu não tinha um ponto de referência. Eu fui criando o meu próprio ponto de referência. Não teve ninguém assim, nem da minha família, ninguém nunca dançou. Eu fui a primeira pessoa da minha família em toda a história que decidiu fazer uma carreira. Então eu não tinha alguém assim para olhar e dizer, ok, vou me inspirar naquela pessoa. Mas apareceram pessoas assim, Cícero Gomes. Quando ele apareceu na minha frente a primeira vez, eu fiquei, uau, encantado. Assim, a postura, a forma que ele falava, a pessoa, os ensinamentos dele. Até hoje, assim, tem algumas vozes na minha cabeça que são dele, de coisas que ele falava para mim. E eu me inspiro em algumas estrelas russas. Tem o Leonid Sarafanov. Depois de alguns anos estudando dança, eu era fascinado pelos vídeos dele e assistia todos os vídeos dele. Então, eu posso dizer que eu não tenho muitas referências por causa disso, porque inicialmente eu não tinha referências, foram pessoas que eu fui vendo. E aí eu olhava para aquelas pessoas e ficava, uau, quero seguir alguma história muito parecida. E brasileiro que você falou, o Cícero, né? E estrangeiro. Leonid Sarafanov, é russo. Ah, Assistia muito vídeos dele, muito, todos os vídeos dele que tinha disponível no YouTube, eu estava ali sempre dando uma olhada. E tem também um bailarino português que eu me inspiro muito, que é o Antônio Casalinho, assim. Ainda não tive a oportunidade de vê-lo presencialmente, assim como o Eunid, mas espero que a gente algum dia se encontre no mundo, até porque ele também está perto de mim, ele está trabalhando na mesma companhia que a Carolina, na Alemanha. Então, assim, espero que algum dia eu conheça. É uma referência que é possível ter esse encontro também. Então, fica um pouco por aí mesmo. eu sempre achei que você, Gabriel, essa leva tinha uma percepção em relação àquele bailarino flexível que dançava o corsário. Como é o nome que agora me fugiu? É um nome pequeno. Ele dançava o corsário, que ele tinha uns atitudes altíssimos, uns saltos, um pé. Como é o nome? Você vai lembrar mais do que eu agora, que eu estou fora desse ramo já faz um tempinho. Ele dançava corsário. Brasileiro? Ele é de onde? Ele é estrangeiro, é internacional. Deixa eu ver se eu acho aqui o Padedê para te dizer. Eu vou lembrar o nome. Ele dança um trio. O trio Padedê que tem um trio. Lembra que ele só fazia as pegadas? Do Pas de Trois, eu sei. Então, Mas não sei o porque assim, só de detalhes técnicos são muitos, assim, tem muita gente boa aqui fora. No Brasil também, só não são assim tão representados, mas sim.
Eu sempre achei que vocês seguiam esse caminho, né? Porque ele, além de ter um colo de pé maravilhoso, ele era muito flexível. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou escrever depois para você, você vai saber. Eu achava que vocês tinham essa percepção de bailarino, porque é uma coisa que é extraordinário, né? Ver bailarinos flexíveis com peito de pé maravilhosos, giros assim incríveis. E como é que tá aquele garoto que foi com você, o pequenininho, que eu não sei onde ele tá mais? O que que aconteceu dele? Fala aí pra mim. Ale o meu melhor amigo completamente, assim, desde sempre. Eu acho que quando você via eu no estúdio, eu tava sempre com ele, a gente um do lado do outro, a gente viveu juntos durante 3 anos em Portugal, foi um processo maravilhoso. Assim, uma coisa que aconteceu é que, como a vida me deu esses desafios, aconteceu de eu ter uma maturidade emocional maior que a dele, né? A gente já conversou muito sobre isso. Eu tentei ajudar muito ele, mas assim, ele ainda vai ser escutado também. Ele tá tirando um momento, ele teve assim uma caída, algum momento que ele não estava assim tão inspirado, teve que também voltar para a família, né? E eu continuei indo, mas assim, um grande amigo, completamente. O Aleph foi meu melhor amigo. Eu espero que ele consiga voltar a ter a saúde mental, vamos dizer assim, de voltar a enfrentar os palcos e os desafios da Europa, que ele vai voltar para a Europa muito em breve. Deu uma passada no Brasil, podemos dizer assim, mas acredito que vocês ainda vão ouvir falar dele também. Mas ele ainda estava firme e forte no balé ou se direcionou para outro caminho de dança, de estilo de dança? Não, ele estava firme e forte na dança, só que às vezes eu ia um pouquinho para baixo, mas é completamente normal, assim. Cada pessoa é cada pessoa. Uma coisa que eu não posso fazer é julgar a dor dos outros, né? É uma coisa muito única. Aqui o Edés fez uma pergunta para mim, mas eu gostaria que você respondesse também. Gostaria de saber qual a importância do jornalismo de dança para a formação do pensamento intelectual dos bailarinos e para o convidado. E aí, o que Qual a você acha? importância do... Hã? A importância do Eu acho, jornalismo, né, da dança, fala aí. eu acho que a informação em si é uma coisa importante em todas as áreas, e principalmente na dança, que são criados muitos tabus, que são criadas muitas desinformações. Eu acho que isso acrescentaria muita coisa, porque informação eu acho que deveria ser uma coisa para todo mundo, né? Tem escolas de dança que não querem mostrar a forma que trabalha o bailarino, ou até mesmo num grupo de pessoas que estão juntas, tem gente que nega uma informação para o amigo, para uma coisa, e eu acho que a informação devia ser uma coisa mundial, uma coisa para todo mundo se ajudar e a informação chegar até nas pessoas que não conseguem ter esse acesso, por exemplo. Quando eu comecei a dança num projeto social, a gente não tinha essa informação de como era realmente o balé clássico. Não existiam canais na televisão que eu podia assistir e me aprofundar. Só depois de muito tempo que eu conheci bons professores, que eles que me ensinaram, me apresentaram livros, foi que isso chegou. Então eu acho que a dança, como arte, ser representada de qualquer forma, seja no jornal, na TV, em publicidade, tem um poder muito forte até para atrair o intelecto dos nossos espectadores, né? Que são as pessoas que deveriam ir ao teatro, que o brasileiro não tem essa cultura de ir ao teatro, coisa que na Europa já é muito diferente. As pessoas aqui insistem, os bilhetes esgotam. No Brasil, eu lembro que tinha que ficar chamando meu amigo, tinha que pagar a passagem, pagar o ingresso, às vezes eu nem aparecia.
Sem Então, contar os que pediam, né? Poxa, veio um ingresso para mim que, assim, a desvalorização era terrível. É terrível, não tem jeito. Não é como aí fora. E uma coisa que eu tô tentando fazer aqui em São Pedro, já falando para o Edésio que está aqui assistindo, a gente tem um teatro municipal aqui. A gente está trazendo informação, a dança pela prefeitura, que é bancada, para que as pessoas cheguem até o teatro, porque é muito difícil. Um ingresso está custando de 90 a 60 reais para assistir qualquer alguma coisa. Aí tem a meia que costuma ser 35, 40, não sei. Então, assim, eu estou tentando lutar para essa informação chegar até a comunidade, que é onde as pessoas não conseguem chegar até aqui, né? E aí eu trouxe a primeira bailarina do Teatro Municipal, que é a Juliana Valadão, para dançar aqui, para todo mundo conhecer o que é balé, ver como é feito o balé. Antes de eu terminar a minha fala, deixa eu fazer essa pergunta aqui que o Edésio também fez para você, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha. Cadê? Ai, sumiu aqui para mim. Vê se você acha aí em você. Ele fez mais uma pergunta aí. Deixa eu ver se eu acredito. Aqui, eu achei. O que você acha que faltou na sua formação na dança e o que não poderia deixar de faltar nunca? Fala aí. O que você acha? Afonso, boa noite aí para você. O bate-papo hoje é com esse bailarino incrível cearense que hoje está residindo na Polônia. Ele está vindo dizer aqui umas dicas para quem quer mesmo dançar e conquistar o seu sonho alto, como ele está conquistando. Lembrei do bailarino, é Rose Matov. Lembra desse que dançava o passado? Então, assim, acabei de lembrar aqui e eu achava que vocês tinham essas qualidades que ele sempre teve, né? E vocês buscavam isso, vocês ficavam se esticando, girando, pulando. E assim, a persistência conseguiu chegar à resistência. Eu acho que é por aí. Persistir e resistir. Fala aí, eu acho que a diferença também leva à excelência, né? Eu acho que era um pouco por aí. A gente éramos os únicos diferentes, éramos os únicos que ficavam mais horas nos estúdios, mais tempo se dedicando. Então, essa diferença da gente fez levar a gente para outro patamar. A gente já viu que aquilo não era mais o nosso lugar e fomos tentar conquistar o mundo lá fora, né? E o que é que eu acho que faltou na minha formação como bailarino? É exatamente o que está na pergunta. Formação como bailarino homem. Eu sinto que para os homens na dança, a informação não chega em todos os projetos de dança. Assim. Os homens muitas vezes têm que procurar outras fontes de conhecimento, porque o balé é dominado como um ambiente muito clássico, muito feminino, com informações femininas. Assim, nas escolas eu sentia que eu dançava muito afeminado. Não porque assim, eu queria, mas porque era eram as referências que eu tinha. Era a forma que me era ensinado. E o que sempre apresentavam eram professores femininos, né? E aí, assim, no Ceará, por exemplo, não tinha uma escola como a Maria Oleneva, que tinha professores masculinos e femininos. Désio teve aula comigo também, junto com Armando Nese, Marcelo Coelho. Nós tivemos aula com pessoas masculinas que nos obrigávamos, bem dizer, a gente ser artistas com o nosso sexo masculino. E não estou defendendo o A, B, ou C, ou Z. Mas, assim, é o que eu sempre digo e falo para os meus alunos. É muito feio uma figura de uma mulher com um cara afeminado. Não existe isso, entendeu? Se fosse para botar uma outra afeminada, eu colocaria duas mulheres para fazer um duo, né? Então, assim, eu acho que está faltando agora o mundo da geração internet, Alan, eu acho que acabou o mundo de toda a dança, porque hoje tudo é preconceito, tudo é transfobia, tudo é isso, tudo é aquilo, mas as pessoas não querem seguir a tradição que existe na dança. Não existe, sabe, assim, pode até montar, eu adoro montar balés temáticos, diálogo
homem com homem, mulher com mulheres, mas sem essa coisa de afetação, essa coisa de incômodo, de dizer que precisa sim, precisa ganhar o seu espaço. Não, não precisa, o espaço é da dança, não tem essa coisa de ser homem ou mulher, gay, travesti, ou bi, ou isso ou aquilo. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço. Então, assim, eu sempre aprendi, como o Marcelo Coelho batia no nosso braço, suba, fecha. Então, assim, obrigava, bem dizer, a gente querer fazer o que era certo, o que é o certo, entendeu? Então, você hoje é prova viva disso aí fora do Brasil, né? Mandar um beijo para minha irmã Vanessa, que acabou de entrar aí, ó, muito maravilhosa. Ela é transgênero, transexual, maravilhosa pessoa que entende como é o nosso caminho da dança. É assim, não tem como mudar para outro, sabe? Nunca vai, por mais que pode estar um homem vestido de mulher, existe sim o balé trocadeiro para provar isso aí, que existe as formas certas para cada pessoa, né, para cada lugar. Então não precisa um bailarino dançando padedê mais feminino do que uma mulher, não existe, que o bonito é a presença masculina do lado de uma mulher feminina, né? E aí é outro patamar que a gente vai ter que falar muitas coisas que vão me achar transfóbico, vão me achar isso, mas não é a tradição da dança que exige isso. Não sou eu, não é você, não é o Edésio, não é ninguém, é a tradição da dança, né? Melissa, mas olha uma forma de pensar, porque imagina, ok que as pessoas dizem isso, mas as pessoas esquecem que os bailados têm um roteiro, sim, tem uma história por trás. Então, vamos imaginar outra profissão, atores e atrizes. Se um homem, por exemplo, que temos até Minha Mãe é uma Peça, vai representar um personagem feminino, ele vai ser uma mulher, ele vai ser feminino, mas ele é um homem, mas ele vai representar aquilo. E na dança, mesmo que se o homem ele se relaciona, tem outra forma sexual, se representa de outra forma, ali ele vai ter que interpretar um papel. Se for masculino, é masculino. Se for feminino, é feminino. Então, assim, também tem que lembrar que o balé é uma coisa que já foi criado, é antigo. Naquela época, o homem era representado como aquilo, a mulher era representada como aquilo. Então, eu vejo que as pessoas vão esquecendo disso também pela falta de informação, porque como a gente está avançando muito, hoje em dia é muita informação, as pessoas esquecem de pesquisar a raiz, a origem. E o balé tem a sua origem, não é TikTok, não é esses professores bem vídeos no YouTube já acham que entendem sobre dança, que também balé não é só dançar, tem os repertórios, tem as histórias, tem os personagens, assim, é tudo uma coisa. As pessoas hoje em dia vão dando a sua opinião, mas não vão dando a opinião, desculpa a palavra, meio burra, né? Porque não vaga, é né? uma opinião vaga, sim, sem origem, sem estudo. Então, a gente que vai atrás, que entende mais ou menos como é que isso funciona e aceita. Assim, muitos bailarinos não se veem de outras formas, talvez são muito afeminados e outras coisas, mas a gente tem que entender que isso é da porta do balé para fora. Sim. Dentro do balé, tem dois sexos muito bem definidos. Uhum. E aí, respondendo a pergunta lá do Edésio que ele fez para mim, para você, do jornalismo, eu acho que o jornalismo é tudo para quem dança, porque, como você falou, tem academias que proíbem o aluno de ir para uma outra escola achando que vai roubar essa mentalidade pequena, né? Que achando que vai tirar, não vai. Quando o bailarino sabe o que quer e onde ele quer estar, ele vai saber que ali é o lugar dele. Ele não vai precisar, não vou fazer aula ali, vou mudar para ali. Não. Tem muitos bailarinos que são cabeça pequena, que fica pulando de galho em galho, tentando descobrir qual o melhor lugar para se adaptar. Mas, assim, hoje em dia, como você falou que antigamente, nós, para conseguirmos uma VHS para aprender um balé, era Deus nos acuda. Hoje você clica um telefone e você acha o que você
você quiser, né? Então, essa geração hoje está vindo para conturbar o que já é tradicional, não tem jeito. Assim, é a mesma coisa. Eu brigo muito. E é quando diz assim, não concordo com casamento gay. Eu também não concordo, mas assim, eu concordo com uma combinação de homoafetivo, tipo, assinar papéis, fazer qualquer coisa, eu concordo, mas ter que botar um véu e grinalda, paletó, dois homens vestidos assim, não existe, não tem como, entendeu? Não é transfobia, não é preconceito, não é nada disso, não precisa. Eu sempre falo que sou gay e ninguém vai tirar isso da minha vida, não tem cura gay, não tem nada, mas eu não sou de acordo com muitas coisas que acontecem hoje em dia com essa geração internet, porque tudo é preconceito, entendeu? Então, assim, não acho que é legal, mas que o jornalismo é uma coisa que está sempre valorizada para a dança, porque ele diz os caminhos, ele diz quem está acontecendo, ele diz como que deve ser, como que não. E, assim, gostaria muito que o Edésio voltasse com o Jornal da Dança, que mesmo prejudicado com algumas pessoas que não aceitam a informação, porque acha que vai tirar o aluno daquele lugar ou de lá ou para cá, é a informação que a gente tem no momento, entendeu? Então, porque pouquíssimas pessoas apoiam, abraçam, mas que ele deve lutar. Eu sou uma pessoa que gostaria muito de emplacar com ele com o Jornal da Dança, principalmente agora com os acontecimentos que andam acontecendo aqui em São Pedro da Aldeia. E um dia vou te trazer aqui, se Deus quiser, para você dançar no palco aqui grandioso do nosso Teatro Municipal Dr. Átila Costa. Então, chegando ao final, Alan, fale aí as suas considerações finais e deixando para a próxima a gente falar a segunda parte, bem mais já como você, grandioso bailarino aí na Polônia. Assim, acho que hoje nem dava para me expressar mais sobre motivação, sobre a minha história. Foi tudo mesmo, consegui falar tudo que eu tinha para falar. Quero agradecer muito às pessoas que apareceram, meus amigos, minha família, todo mundo que apareceu aqui para dar uma força, que é muito importante, principalmente nesse momento que eu ando um pouco mais solitário, podemos dizer. Cheguei agora num país novo, estou me esforçando muito para fazer novas amizades, para tentar entender como que funciona a cultura polonesa e entender que o novo, né, é um pouco, como que eu posso dizer, é um pouco complicado, mas é o que eu quero. Então esse apoio também externo me ajuda muito. As pessoas que ficaram um bom tempo na live, quero agradecer muito. Também a você, Ramires, por ter me convidado aqui pela segunda vez, é um prazer. Espero que a gente apareça aqui de novo com outras pessoas. Assim. Olha, eu não penso só em mim. Por mim, olha, eu levava todo mundo. Eu digo isso para meus amigos. Olha, vem comigo, vamos. Por que é assim? Por que sou só eu que tem que ter essa coragem de fazer? Por mim, eu levava todo mundo junto. Eu acho que, assim, felicidade também é muito única, mas dá para compartilhar. E compartilhar também é tão gostoso, podemos dizer, é uma coisa tão boa. Fico muito feliz por ter compartilhado aqui com as pessoas um pouco dos meus ensinamentos. Quando eu era novo, que eu olhava para as pessoas mais velhas, os bailarinos mais experientes, mais velhos, eles me inspiravam. Então eu espero que eu também consiga inspirar alguém que agora, como eu já estou mais ensinando, eu consiga inspirar alguém, assim como algum dia eu fui inspirado. E é isso, obrigado pela oportunidade de poder mostrar todo o meu carinho, o carisma que eu tenho pelas pessoas. E é só isso mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço. Alan, obrigado por mais uma vez você estar aqui comigo. Vou deixar salvo lá a live para você ter de registro. A Neide está aqui, você é luz. Obrigado, Neide, por estar até aqui agora com a gente nesse bate-papo incrível. E breve a gente vai estar aqui de novo falando com o Alan com outro cargo mais ao alavanque que ele busca aí, tá bom? Um beijo, Alan. Até a próxima, a gente vai se falando, tá? Vamos se falando. Beijão aí para você. Bom. É isso, gente.
uma live maravilhosa que eu tive hoje com o bailarino cearense que mora hoje na Polônia, Alan Nascimento. Incrível bailarino, vocês precisam seguir eles. Vai lá ver o Instagram dele, eu vou tentar escrever aqui para vocês seguirem, porque vale a pena ter pessoas assim do nosso dia a dia para seguir, para se inspirar e para glorificar, porque essas pessoas são muito glorificadas por Deus, que conquistam e só segue o seu sonho, tá bom? Um beijo, eu vou deixar escrito aqui para vocês verem o Instagram dele, para vocês seguirem também, tá bom? Vai lá que vocês vão amar saber quem é Alan Nascimento. Deixa eu botar aqui o arroba dele para vocês seguirem. Cadê Alan? Deixa eu só um minutinho, gente. Eu vou fechar a live e depois eu acho aqui, deixa eu ver se vai achar aqui só um minuto. Aí tá o arroba do Alan Nascimento, segue lá, curte lá, vê os stories deles que vocês vão amar. Um beijo, obrigado Alan por mais uma vez essa live incrível que a gente fez agora, tá bom? Um beijo e até breve.